Fala galerinha boa, tudo beleza? Aqui o bom e velho professor Augusto falando diretamente da minha humilde residência. Muita saudade das nossas aulas ao vivo, muita saudade de vocês e espero que todos estejam aí firmes e fortes, fazendo uso do kit, água e sabão, álcool gel, vitamina C, para seguirem aí lutando contra o Covid. E hoje eu preparei uma nova aula, eu vou postar já no YouTube para vocês. Trata-se da segunda lei de Mendel, genética. E espero que ela venha a ajudar vocês aí no desenvolvimento das atividades, tá ok? E então, vamos lá? Esta é a quinta aula em vídeo de biologia. Nesta aula, nós iremos tratar da segunda lei de Mendel, que trata do dihibridismo. Se vocês lembram, no semestre passado nós estudamos características como rugosa, lisa, se a planta era alta, se era baixa. E essas características eram estudadas individualmente, por isso nós chamávamos de monohibridismo. Com o avanço dos estudos, Mendel se preocupou em estudar se uma característica tinha influência sobre as outras, fazendo então cruzamentos onde se estudavam duas dessas características ao mesmo tempo. E aí ele chamou isso de dihibridismo. Então, para que se estudava isso? A gente pode perguntar, será que um traço fenotípico, uma característica, de uma pessoa era influenciado por outro traço fenotípico dela? Será que a cor da pele de uma pessoa sofria alguma influência da altura que ela tinha? Será que havia essa correspondência? Mendel se preocupou muito com esses assuntos. Então, ele passava a se perguntar, e se eu cruzasse uma planta produtora de sementes amarelas e lisas puras, que seriam homozigotas dominantes, com sementes verdes e rugosas puras, que seriam homozigotas recessivas? Será que teria alguma dependência entre essas características? Uma iria influenciar na outra? Então ele foi a fundo nesses estudos para saber realmente o que é que se passava quando você fazia essas misturas. Para revisar rapidamente, você lembra que ervilha amarela ela tinha duas formas diferentes de aparecer. O genótipo dela podia ser Vzão, que era um homozigoto dominante, e ela tem a cor amarela. Mas ela também poderia ter um genótipo Vzinho, onde também seria a cor amarela. Então note que, apesar do Vzinho estar presente para a cor verde, a cor dominante seria amarela, por causa do Vzão dominante. Então é isso que é chamado de híbrido. Por que ela é híbrido? Porque ela tem os dois alelos para a mesma característica. Só um deles vai se manifestar. Então, a ervilha verde, vocês lembram, era um Vzinho, que era um homozigoto recessivo. Então, quando os dois alelos apareciam iguais, eles eram homozigotos. Quando apareciam diferentes, eram híbridos, ou heterozigotos. Na ervilha lisa, por exemplo, ela seria lisa se tivesse um genótipo Rzão, mas também um Rzão Rzinho. O Rzão Rzinho, híbrido, heterozigoto. A ervilha rugosa só seria rugosa se ela tivesse um genótipo Rzinho, recessivos. Deu para entender então o que é um híbrido? O híbrido é aquele que tem dois alelos diferentes, mas só um deles vai se manifestar, porque um é dominante sobre o outro que é recessivo. Então o monohíbrido, ele é apenas híbrido de uma característica só. O dihíbrido, ele está testando duas características ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, Mendel pegou uma semente lisa, amarela, e uma rugosa, verde. Vejam que são duas características ao mesmo tempo. Não é só amarela, como a gente estudava na primeira lei de Mendel. Agora, são duas características no mesmo elemento. Quando ele cruzou essas duas sementes, a primeira geração que surgiu, nessa reprodução apareceram as sementes amarela lisa e apenas isso.
nada mais. Então vocês vejam que a característica rugosa e verde estão presentes nessa geração F1, só que elas não estão se manifestando. Por quê? Porque o genótipo dela, para essas cores, são recessivos. E em seguida ele fez um novo cruzamento entre as sementes lisas, uma autofecundação onde resultou numa geração F2. E quando ele apareceu com esse resultado, ele verificou uma coisa curiosa. Para cada cruzamento desse, aproximadamente, você teria 9 sementes amarelas lisas, 3 verdes lisas, 3 amarelas rugosas e apenas uma verde rugosa. O que chamou a atenção dele nos estudos foi que essa proporção se manteve estável em várias reproduções que eles faziam dessa mesma geração F1. Então, qual seria a explicação para essa proporção 9 para 3 para 3 para 1? Esse cruzamento, as parentais puras para sementes amarela e lisa, cujo genótipo era Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, produzem apenas um tipo de gameta, Vzão e Rzão. E as parentais puras para semente verde e rugosa de genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, produziam apenas um tipo de gameta. Quais seriam? Vzinho, Rzinho. Isso de acordo com a primeira lei de Mendel, porque vocês devem lembrar que na produção dos gametas, cada um dos fatores, cada um dos alelos iriam se separar. Então, como ele só tem nesse genótipo aqui, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, os únicos gametas que ele poderia dar do Vzinho, Vzinho seriam Vzinho. E do Rzinho, Rzinho seria Rzinho. Dessa maneira, a primeira geração resultou em sementes amarelas lisas de genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, de híbrida. Então, nesse quadro aqui, dá para ter uma ideia melhor. A primeira semente, que seria Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, só vão produzir que tipo de gametas? Exatamente. Vzão, Rzão ou Vzão, Rzão. Não tem outro tipo de genótipo para produzir, não há outro tipo de gameta para eles produzirem. Já o outro indivíduo só poderia produzir Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, conforme o genótipo dele. Quando você faz o cruzamento no quadro de Punnett, esse aqui com esse gameta, né? Esse aqui seriam os gametas da planta fêmea, esse aqui do planta macho, iriam dar um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Essa aqui seria Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esse outro cruzamento aqui, esse outro encontro de gametas, essa fertilização aqui de gametas, daria Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e finalmente a última daria Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como vocês podem ver, nesse cruzamento, todos os indivíduos resultantes seriam Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esses indivíduos eles vão produzir, por sua vez, 4 tipos diferentes de gametas. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Ou então, dessa forma aqui. Vocês podem também representar dessa forma e podem ver melhor aqui. Uma planta vai produzir um gameta que vai se combinar com apenas uma dessas duas alternativas, produzindo esses gametas aqui. Então, fazendo essa reprodução entre essas plantas, no quadro de Punnett, nós vamos ter a seguinte combinação para F2. Lembrando que é a autofecundação da planta F1. Então, a F2 daria esses resultados aqui. Seriam 4 vezes 4, 16 possíveis combinações
gametas da geração F2. Então, a partir do cruzamento entre heterozigotos para duas características ao mesmo tempo, a proporção genotípica que vai ser formada é essa aqui, conforme essa distribuição. Mas a proporção fenotípica é diferente. Ela será 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 sementes amarelas e lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Professor, eu não entendi foi nada. Necas de pitibiriba. Coisa nenhuma. Zero. Muito bem. Então vamos prestar atenção que nessa parte aqui você vai compreender. Certo? Tá bem facinho, bem mastigadinho aqui. Isso aqui é o que já fazíamos no primeiro semestre. Só que em vez de uma só característica, nós estamos analisando duas ao mesmo tempo. A cor e a rugosidade. Então, nós resolvemos cruzar dois indivíduos com duas características distintas, a amarela lisa e a verde rugosa, com esses genótipos aqui. Lembra que fenótipo é aquilo que a gente vê, é a cor, é o formato, certo? Mas genótipo está se referindo aos genes dele, uma coisa que a gente não pode ver, que está incrustado lá no DNA dele, certo? Então, uma coisa é o genótipo e outra coisa é o fenótipo. Deixa eu aumentar aqui. Nesse cruzamento em particular, de uma semente amarela lisa com uma verde rugosa, na geração parental, esses indivíduos vão produzir apenas um tipo de gameta cada um. O único tipo de gameta que temos aqui, segundo a primeira lei de Mendel, a separação dos fatores, vai dar Vzão e Rzão. Olha que não tem outro tipo de gameta a ser produzido. Enquanto que essa aqui, da mesma forma, é um homozigoto recessivo, onde os únicos gametas que vão ser produzidos serão Vzinho e Rzinho. Muito bem. Quando eu misturo essas duas sementes, a geração F1 deles vai dar sementes com apenas a característica amarela lisa. Somente amarela lisa. Não vai ser rugosa nem verde. Somente sementes amarelas lisas na primeira reprodução que tiverem. Se eu fizer uma reprodução entre elas duas, as filhas desse aqui reproduzindo entre elas mesmo a autofecundação, nós vamos ter esse genótipo misturando com esse. E esses fenótipos misturando com esse. Os gametas produzidos dessa aqui vão ser exatamente esses 4 tipos de gametas. Se você for combinar aqui, não vai ter outro tipo a não ser esse. Os gametas desse aqui vão ser esses 4 tipos também. Quando você tem essa reprodução, você vai ter exatamente aqueles tipos que nós vimos lá. Certo? Onde a proporção genotípica vão ser representadas pelos genes. E quais são as representações dos genes que nós temos aqui? Nós temos um Vzão, Rzão, Rzinho, que é só ele, é o único que tem. Então ele vai representar o 1 aqui. Nós vamos ter 2 Vzão, Rzão, Rzinho, que é esses dois aqui. Também vai ser produzido 2 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que são esses dois aqui. Vão ser produzidos ainda 4 Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. 1 Vzão, Rzinho, Rzinho. 2 Vzão, Rzão. Desculpa. Vzinho, Rzão, Rzinho. 1 Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. 2 Vzão, Rzinho.
e finalmente um Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essa é a proporção genotípica, se refere aos genes. A proporção fenotípica é aquilo que a gente vê, as características que os nossos olhos estão conferindo. Então, o que você está conferindo aqui com os olhos? É que são 9 sementes amarelas lisas, 3 sementes amarelas rugosas, 3 sementes verdes lisas e uma semente verde rugosa. Deu para entender? Quando eu falar de proporção genotípica, lembre-se do genótipo, os genes. Quando for fenotípico, é aquilo que você vê, certo? Essa foi também uma revisão do semestre passado. O que se pode tirar de conclusão dessa história? Você pode perceber que uma característica é controlada por um gene e seus alélos são responsáveis pela variação que essa característica tem. Com os resultados do estudo de duas características ao mesmo tempo, do dihibridismo, percebe-se que genes diferentes se distribuem independentemente e de maneira aleatória durante a formação dos gametas, produzindo combinações entre elas. Então, essa é a ideia principal da segunda lei de Mendel. Se for para dar uma definição, nós podemos falar o seguinte. A segunda lei de Mendel diz o seguinte: os genes para 2 ou mais caracteres são transmitidos aos gametas de forma totalmente independente em relação um ao outro, podendo formar combinações de todas as formas possíveis, sem que haja uma interferência entre elas. Por isso, a segunda lei de Mendel também é conhecida como lei de segregação independente. Tanto faz, segunda lei de Mendel como lei de segregação independente. Cruzamento teste. Como descobrir o genótipo de uma semente amarela rugosa? Quando você tem uma semente amarela rugosa, você pode tirar já de primeira mão uma definição, uma certeza. O genótipo dela é recessivo para rugoso. Então, no genótipo dessa planta, teria que ser Vzinho, Vzinho. Mas e com relação à cor dela? Qual seria o genótipo? Nesse caso, fica duvidoso. Você não pode afirmar se é Vzão, Vzão, nem Vzão, Vzinho, concorda? Por quê? Porque tanto Vzão, Vzão, como Vzão, Vzinho, seriam cor amarela. Como descobrir isso aí? É através do cruzamento teste. No cruzamento teste, você vai cruzar essa planta que você está querendo saber, presta bem atenção, isso aqui é uma questão de prova, com uma semente totalmente recessiva. Então, sempre o cruzamento teste envolve um organismo recessivo. No caso, você vai ter que cruzar a amarela rugosa com a verde rugosa de híbrido recessivo, tanto para a cor como para a textura. Se você fizer o cruzamento entre eles dois e você encontrar 100% de característica dominante, ou seja, o resultado ser todos esses indivíduos Vzão, Vzinho, você vai saber que você cruzou o recessivo com o dominante. Porém, se metade das características for dominante e metade vier recessiva, nesse caso, você vai ter cruzado com um indivíduo heterozigoto ou híbrido. Porque somente nessa combinação de híbrido é que, quando cruzado com recessivo, vai aparecer alguns indivíduos também recessivos, correspondente a 50%, ou metade dos indivíduos produzidos. Ficou claro, pessoal? Então esse assunto não é muito complicado, não é muito difícil, basta você se atentar para essas
regras, essas leizinhas básicas que tratam das leis de Mendel. Vamos fazer um exercício resolvido para fixar um pouquinho melhor? Veja bem. Considere que a cor negra da pelagem de alguns cavalos de raça sejam controlados pelo alelo Czão. E a cor alazão, também chamada de castanha, é controlado pelo alelo recessivo Czinho. Nessas mesmas raças, a característica trote, que é um tipo de como o cavalo se movimenta, é expressa pelo alelo dominante Mzão. E a característica marcha é representada pelo gene recessivo Mzinho. Então note que aí nós estamos estudando um diíbrido. Estamos estudando duas características ao mesmo tempo, tanto a cor quanto a marcha. Qual a probabilidade de nascerem dois cavalos de pelagem negra e trotadores do cruzamento entre um macho heterozigoto negro e trotador e uma égua alazã marchadora? Como fazer para descobrir isso aí? Se na questão já está falando que o macho é heterozigoto para as características cor da pelagem e andamento, então, meu amigo, só vai ter um tipo de genótipo possível: Czão, Czinho, Mzão, Mzinho. No caso da fêmea, seu genótipo é Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Por quê? Porque já está dizendo no texto da pergunta que a égua é um alazão recessivo e marchadora, também recessivo. Então, o único tipo de genótipo possível seria Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Quando nós temos os gametas desse aqui e desse, seriam esse aqui. Os únicos gametas que eles poderiam produzir seriam o Czão, Mzão, o Czão, Mzinho, o Czinho, Mzão e Czinho, Mzinho. Como ela é recessivo, só existe um tipo de gameta, Czinho, Mzinho. Desse cruzamento aqui, desses gametas, ele quer saber qual a probabilidade de nascerem dois cavalos de pelagem negra e trotadores, negros e trotadores. A única opção que tem para ser negro e trotador seria essa opção aqui. Quando os gametas Czão e Mzão combinam com o gameta Czinho e Mzinho. Então, a partir do cruzamento acima, só existe 1/4 de probabilidade de um cavalo nascer com pelagem negra e trotadora. Como cada nascimento é um evento independente, então a probabilidade de nascerem dois cavalos com essa característica é de 1/4 vezes 1/4, que é igual a 1/16. Ou então, 6,25% de chances de você ter um indivíduo negro e trotador. Então, meus amigos, nós deixamos esse vídeo aqui postado no YouTube para você dar uma olhadinha. E após você ver esse vídeo, é importante que você faça a atividade que eu vou disponibilizar lá no Classroom. E o prazo para entrega vai ser de 1 semana apenas para você entregar essa atividade. Quem entregar fora do prazo, vai ser descontado uma pontuação aí. Então, entregue no prazo que será melhor, ok? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.